kommt die technische Ausrüstung der englischen Rocker mit dem königlichen Markenzeichen rechtzeitig an die Spree gebracht. Und eine 35 Mann starke Hilfstruppe montierte dann in 9 Stunden diesen Bühnenzirkus zusammen. Mit hängenden Lautsprecherbatterien und dem Kronensymbol von schlicht 4,5 Tonnen Eigengewicht. Frühes Erscheinen sichert die besten Plätze. Und so ein Platz kostet... Ueba, tô aqui de volta com o Ao Vivo da Pindaíba, essa série de vídeos que fala de como, lá quando eu comecei minha coleção de discos, a Pindaíba que eu vivia me fez ter um monte de discos ao vivo na minha coleção, que alguns que eu tenho até hoje, poucos. E se você quiser mais detalhes sobre essa história, no primeiro episódio eu conto tudo direitinho. Hoje eu estou aqui para falar de um disco que é um dos discos mais importantes da minha vida, um dos discos que eu mais ouvi na minha vida e ainda é um dos discos que eu mais gosto de ouvir. Live Killers, do Queen. Cara, quando você tava na situação que eu tava lá nos meus 15, 16 anos, começando a trabalhar, ganhando pouco e tal, e Queen, cara, era um negócio muito importante naquela época em termos de música, era uma banda muito fundamental. O Queen teve no Brasil, em São Paulo, foi um show histórico no Morumbi. É óbvio que eu era muito novo, eu não pude ir no show, mas ele foi transmitido pela TV Bandeirantes e talvez tenha sido o primeiro contato que eu tive com um grande grupo de rock tocando ao vivo. Eu sentei aquela noite em casa e fiquei lá maravilhado vendo aquela porcaria de transmissão, uma imagem horrorosa, o som todo dançado, né? Aquele tradicional da TV brasileira, né? O guitarrista solando e eles mostram o vocalista tomando água, coisas desse tipo. Thank you. Obrigado. Teve todos os problemas da tradicional transmissão em TV aberta de show de rock. Ainda assim, eu saí de lá maravilhado. Uns anos depois, uns 2 anos depois, eu estava na escola e um amigo meu, o Boi, era fãzaço de Queen. E aí eu estava comentando, tá? A gente estava conversando sobre música, 90% do que a gente conversava era sobre música na época. E o Boi falou, porque a fulana, não lembro o nome da menina, a fulana aqui do 2º ano, ela tem não sei o que, ela pegou o pandeiro que o Fred Mercury jogou pro público no show. E eu fui lá conversar com a menina, cara. Poxa, eu tava conversando com uma pessoa que tinha pegado num objeto que tinha estado nas mãos do Fred Mercury. Isso, aos 14, 15 anos de idade, era muita coisa. E eu gostava muito de Queen, né? Eu tinha vários amigos, eu ia na casa dos amigos ouvir Queen, mas eu nunca tive nenhum disco do Queen até aquela época. E aí, quando eu comecei a ganhar minha grana e comprar meus discos, etc e tal, porra, que disco que eu vou comprar? E aí, velho, Live Killers é o disco, cara. A seleção de músicas é fenomenal, o disco é super legal. Tem essas fotos aqui. Porra, está colado aqui, cara. Tem essas montagem de fotos aqui dentro, que é tradicional desses discos ao vivo e tal. A capa super bacana, umas fotos super legais, dão bastante ideia da dimensão do show na época. A gravação do disco é legal, apesar de que, se você for procurar saber, se você for se informar, o disco foi produzido pelo pessoal do Queen e eles mesmos mixaram e nunca negaram que não ficaram satisfeitos com a mixagem do disco. O disco tem 2 remasterizações que foram feitas e que é consenso geral, não melhorou em nada, né? Esse disco que eu mostrei para vocês, ele é o original de 79. Mas tem mais 2 remasters lançados em CD, eu não sei se saiu em LP. Esse disco em LP está fora de catálogo, em CD eu também acho que está, você não acha para comprar em lugar nenhum, mas ele tem, dá para ouvir esse disco nos streamings. Ele foi gravado durante a turnê do Jazz, e aí eu vou cair de novo aqui, o Jazz é meu disco favorito do Queen, é o disco que eu mais gosto, é o disco que eu mais ouço. Né? E assim, pouco antes do lançamento, ou da gravação e lançamento do The Game, que é um descasso também. Mas ele teve
Eles selecionaram bem as canções que estão incluídas no disco, né? Apesar de que tem duas músicas que eu adoro e que foram gravadas e não ficaram boas o suficiente para entrar no disco, que são Somebody to Love e Fat Bottom Girls. Fat Bottom Girls é uma música bem legal, a gravação foi remasterizada e lançada, se eu não me engano, na trilha sonora do Bohemian Rhapsody, o filme. E Somebody to Love, cara, se a gravação não ficou boa, ela é uma música tão legal e tão complexa e tão elaborada que uma gravação ruim dela realmente não vale a pena. Eu prefiro que não tenha aparecido. Se não apareceu até hoje é porque tá ruim mesmo, porque a tecnologia para melhorar algum defeito técnico, em termos de técnica, né, de gravação, de captação de som e tal, a tecnologia hoje passa por cima de tudo. Mas se o problema é a execução, se a execução não tá legal, não tem jeito. E o Queen, cara, os caras sempre foram muito detalhistas, né? Eles não iam jogar uma música importante como Somebody to Love mal executada num disco que era fundamental para eles. Foi um disco que, pô, estourou nas paradas, é óbvio, todo mundo queria ouvir o Queen ao vivo. Apesar do pessoal não gostar, a gravação é legal, é bastante nítida, a execução é boa, de fato. Tem coisas que eu preferia que tivesse sido diferente, como, por exemplo, tem um medley no meio do primeiro lado, que eles emendam Bicycle Race, I'm in Love with My Car, Get Down, Make Love. E eu preferia que essas músicas estivessem inteiras, né? Por elas estarem no medley, elas estarem todas coladas umas nas outras, faltam pedacinhos das músicas. E, assim, eu preferia que fosse diferente? Preferia, mas vamos lá, né? É legal. O clima é super legal. Ele abre com a versão rápida de We Will Rock You, que muita gente que conhece Queen só pelos discos de estúdio nunca ouviu. É uma versão diferente que o Queen usava para abrir os shows deles. E essa música, ela tem uma gravação de estúdio, mas ela é uma gravação na verdade é uma gravação em estúdio, mas eles tocando ao vivo em estúdio, que está no disco On The Air, que tem as gravações dos programas que o Queen fez na BBC. E super legal essa música. Eu com a minha banda, o Gardenal, a gente toca essa música, a gente abre o show nosso com essa música também, que acaba surpreendendo muita gente nunca ouviu, e tá lá, né? O Live Killers abre com essa música. E tem um outro ponto fundamental nesse disco. Ele é o disco que traz a versão de Love of My Life que a maioria do povo conhece. Quando você escuta o Love of My Life, você conhece o Love of My Life sua vida toda, você pega A Day at the Races, não, A Night at the Opera, vai ouvir, e a versão de estúdio é muito diferente, um arranjo completamente diferente. E aquele arranjo que é o Brian no violão de 12 cordas e o Fred cantando, que dominou o mundo, está nesse disco. Aquele é uma gravação ao vivo. E é a que tá, sempre que tem as coletâneas, best of. Essas coletâneas, né, os melhores do Queen, quando eles incluem Love of My Life, é a versão desse disco. Então vai lá, cara, esse disco aqui é super legal, capa legal, disco legal, gravação legal, seleção de músicas fantástica. Tem uma versão de Don't Stop Me Now aqui, bicho, que dá vontade. Ah, outra coisa, Bohemian Rhapsody. Eles abrem com a introdução de Mustafa, que é uma música que eu adoro. E não toca Mustafa, cara, então fica um negócio meio coito interrompido, assim, né? É lógico que eles emendam com Bohemian Rhapsody, né? Não tem aquele coral no começo. Aqueles ali eles substituíram por a introdução de Mustafa e já entra no Mama, Just Kill Me, parará. Legal, putz, Bohemian Rhapsody é fantástica, cara, é o hino nacional do Queen, mas, cara, eu queria ter ouvido Mustafa, mas, né, acaba que fica uma coisa diferente, uma coisa puxa a outra, o disco é muito legal mesmo, vá lá, procure, entre no streaming,
ouça o disco da primeira à última música, porque vale mesmo a pena. Para quem conhece Queen, é um negócio que toca bastante, a energia do show tá toda lá, os caras eram foda ao vivo. E para quem não conhece Queen, se é que alguém ainda não conhece, ou para quem achou que conheceu Queen assistindo o filme Bohemian Rhapsody, cara, achou muito errado. Vai lá, escuta o Killers, usa ele como porta de entrada para ouvir o Queen. Escuta aquelas músicas, depois vai buscar os outros discos, que é super legal, vale muito a pena, é um tempo muito bem investido. Era o que eu tinha a dizer sobre o Live Killers. A gente ficou... Eu tive que parar um tempo aqui com o Pindaíba, porque aqui em casa aconteceu o apocalipse da cozinha. Talvez um dia eu faça um vídeo contando essa história, porque é até engraçado. Mas agora estamos de pé de novo e tá aí. Queen, Live Killers. Vá lá, procure no stream, escute. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou do vídeo? Faz o que você bem entender. Gostou do vídeo? Indica para os seus amigos. Não gostou? Indica para os seus inimigos. Vai lá, otário, vai lá ver o Drills falar do Queen, cara. É uma bosta o vídeo. E é isso. Vamos estar de volta em breve com mais ao vivo da Pindaíba. Aquele abraço, Inté! Die Rockgruppe Queen, 1974 noch im Vorprogramm, hat spätestens seit ihrer letzten USA-Tournee den ganz großen Sprung nach vorn getan. Und dass sie auch in Berlin hoch in der Gunst der jugendlichen Fans steht, beweist der gestrige Abend zur Genüge. Verantwortlich dafür sind vor allem Gitarrist Brian May und der zappelige Leadsänger Freddie Mercury, die einheizten, dass einem Hören, nicht aber Sehen verging.